canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Esperando que vocês estejam bem, com saúde, em suas casas. E fechando os nossos olhos da carne, vamos orar para iniciar a nossa preleção. Senhor, Mestre querido, pedimos nesse momento de estudo o amparo dos queridos amigos espirituais para que possamos aprender e discutir, tirar nossas dúvidas e dar mais um passo no nosso caminho, que possamos ter a mente e o coração abertos para esses momentos e que saiamos dessa reunião mais firmes e conformados pela doutrina espírita. E nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema de hoje é os vendilhões expulsos do templo. Alguns episódios da vida de Jesus, escritos nos Evangelhos de uma forma sucinta, quando lidos também de uma forma rápida, podem nos conduzir a entendimentos estranhos. Como exemplo, vejamos o caso dos vendilhões do templo. Comumente, narra-se que Jesus foi ao templo de Jerusalém e no átrio encontrou homens vendendo bois, ovelhas e pombas, e também cambistas sentados às suas mesas fazendo a troca do dinheiro. Indignado por ver assim profanada a casa de oração, teria feito um chicote de cordas e expulsou a todos e suas mercadorias também. Aqui vale uma curiosidade sobre a casa de oração. Você sabia que o templo de Jerusalém era tão imponente que a sua torre possuía 50 metros de altura, o equivalente a um edifício de 15 andares? Que era recoberto de todos os lados por espessas placas de ouro que refletiam a luz do sol com tal intensidade que obrigava as pessoas a baixar os olhos como diante dos raios de sol. Ele possuía 9 portões, e cada portão com 2 portas de 15 metros de altura e 7 metros e meio de largura cada uma. Isso vale como um conhecimento histórico. Considerando que o Senhor Jesus é o Espírito mais perfeito que a Terra já recebeu, e lembrando que Ele é o nosso modelo e guia, repugna a nossa razão vê-lo transfigurado em um homem possuído pela ira. Aquele que falou, aspas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, como poderia dar mostras de impulsividade e de agressão? Fechou as aspas. Suas palavras soaram para aquelas consciências como uma chibata cortante. Que fizestes da casa do meu pai um covil de ladrões? Para quem nos visse de fora correndo apressados, deve ter parecido que o Cristo realmente os expulsara. O templo deveria ser um lugar especial onde as pessoas podiam vir a orar em paz, mas os comerciantes estavam tornando o templo em um mercado, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 46. Os chefes dos saduceus ficaram muito irritados com a atitude de Jesus, mas não puderam fazer nada porque ele tinha o apoio do povo. João é o único evangelista que afirma que Jesus fez um azoarre, que é um chicote de cordas, para expulsar os vendilhões, mas não diz se ele o usou realmente. Ou será que ele o fez apenas para demonstrar autoridade e intimidá-los? Há quem pense que o chicote foi mencionado em sentido figurado, mas com o passar dos anos foi sendo tomado ao pé da letra. O olhar de Jesus teria sido tão firme como se estivesse usando um chicote. Mas isso é só uma hipótese. Afinal, o que de fato aconteceu? Realmente, o Divino Rabi não tumultuou qualquer atividade espiritual que estivesse sendo realizada no templo. O que o Mestre fez foi, realmente, preparar o ambiente para, ao fim, dizer algo muito importante, que o templo não era para servir de ponto de comércio, mas sim para o trato das coisas espirituais. Perguntamos, quem poderia encontrar a paz e orar na presença de Deus no meio do barulho do mercado e depois de ser extorquido? Qualquer pessoa temente a Deus iria ficar muito zangada. A presença de peregrinos judeus vindo para a festa da Páscoa judaica fazia com que a população de Jerusalém mais do que dobrasse.
O resultado era uma incrível algazarra no local sagrado, além da invasão de partes reservadas ao culto, pela ganância dos que somente queriam ganhar dinheiro, e neste afã não se limitavam aos espaços reservados para as suas atividades. Quando os judeus lhes perguntaram qual era a sua autoridade para expulsar os mercadores, Jesus profetizou que iria morrer e ressuscitar, provando que era o Filho de Deus. Quem nos diz isso é João, no capítulo 2, versículos 18 a 21. O templo era a casa do seu pai, e ele tinha o direito e a responsabilidade de o pôr em ordem. Vejamos, caros irmãos, que do acerto de sua atitude, qual foi o resultado? O povo todo interrompeu o comércio, o burburinho e passou a prestar atenção a ele. E nós, espíritos, devemos lembrar sempre deste fato, fazer com que a casa espírita seja um local de estudos e de atividades espirituais, não permitindo que ela se transforme num ambiente de comércio e de atividades vulgares. É sempre necessário extrair o espírito da letra, pois, como afirmava Paulo de Tarso, a letra mata e o espírito vivifica. Jesus, a mansuetude por excelência, jamais desceria ao plano humano de agressividade. Novamente perguntamos, quem sabe se o título desse texto não seria o mesmo de alguma manchete de jornal se a imprensa tivesse sido inventada antes desta passagem evangélica ocorrer? Eu já ouvi de alguns, paciência tem limite, e até Deus não teve paciência e junto com Jesus fez com que se expulsasse os camelôs do templo. Mas por que Jesus teria ficado tão indignado conforme a narrativa dos evangelistas? Dizem os historiadores e pesquisadores do Evangelho que o Templo de Jerusalém era o centro econômico, político e religioso da Palestina. Alegam que Jesus teria provocado a ira do clero e, portanto, assim, assinado a própria sentença no instante em que se pronunciou contra a prática do ágio. Não é sem razão que Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entretanto, inúmeras seitas e até mesmo as tradicionais, e principalmente essas, continuam apostando na ignorância do povo, que sempre gostou de pão e circo, são facilmente aceitos porque não desejam conhecimento e que tampouco tendem a se aprimorar com o reforço da reforma íntima. Mais fácil é pagar ou levantar os braços em louvores musicais do que se modificar interiormente vencendo as limitações do homem velho. A bem da verdade, quem tenta comprar o céu com o dinheiro da terra merece mesmo ser enganado pelos infiéis que ainda têm o desplante de distorcer o sentido das palavras de Jesus para atender aos seus inconfessáveis propósitos. Assim vão sendo tapeados ricos e pobres. Cabe aqui então algumas reflexões nossas novamente. É justo transformar um templo religioso em uma agência mercantil? Em uma espécie de núcleo financeiro lucrativo? Será que Jesus e Deus aprovam tal procedimento? Foi isso que Jesus nos ensinou? Com certeza não. Viver o Evangelho? Sim. Embolsar dinheiro às custas da mensagem do Cristo? Nunca. É evidente que um santuário religioso não pode ser análogo à loja comercial onde se negociam mercadorias com Deus. Infelizmente, até hoje, encontramos os vendilhões dos templos, que vendem Jesus por muito mais do que 30 moedas, como disse a Judas. Não estamos em condições de criticar aquele povo. Nosso templo atual está cheio de vendilhões, pessoas interessadas em vender mais os seus produtos e levar para casa o seu, do que falar da palavra santa e viva de Jesus Cristo. Se Jesus chegasse às nossas casas de oração hoje, ele começaria já na esquina a derrubar os carrinhos de pipoca, de doces, salgados e tudo o que você possa pensar que acontece nos dias de hoje. Esse dinheiro sustenta o luxo dos templos e dos intermediários assalariados que Jesus sempre condenou. Afinal, ele próprio pregava na rua, não pedia nada pelas curas, andava a pé. Deus não vende a sua bênção nem o seu perdão, muito menos a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de nada cobrar por isso. Mesmo ele sendo maior que o templo, sabia que sua importância no culto ao Deus verdadeiro, justo e reto era o que importava. Aos que vendiam e faziam comércio, ele disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Evangelho de João, capítulo 2, de 15 a 17. Cabe aqui uma nova reflexão nossa.
e para onde serão expulsos os que sejam encontrados por Jesus no templo a mercadejar com as coisas santas. Serão expulsos para outras casas da morada infinita do Pai, casas que, como templos que também o são, outras tantas oficinas de trabalho são também, mas onde o trabalho é mais árduo, mais penoso, mais amargo, tão áspero e doloroso que dará aos que a ele se vejam compelidos a impressão aflitiva de haverem perdido um paraíso, de terem sido expulsos de um Éden, que tal se desafigurará o mundo de onde foram banidos. É isso que Jesus simbolizou no fato de que os evangelhos se referiam de ter expulsado do templo de Jerusalém os mercadores que lá sentaram as suas bancas. Não foi, de certo, repetimos, o zelo por uma edificação material onde Deus não habita, que o levou à pregação e adoração do Pai em espírito e verdade. Expulsando-os de lá, ensinava sobretudo aos homens a expulsar com energia as paixões e os vícios dos seus corações, e que, acima dos mundos, são os templos mais grandiosos que o Senhor, Ele próprio, edificou para ser adorado pelos seus filhos, templos onde passa a habitar eternamente, desde que neles só se encontrem as virtudes. Dessa expulsão, podemos e devemos concluir que tempo virá em que, praticando os homens a lei do amor, não mais eles adorarão o Pai nem no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade, em que por todas as nações a terra será então chamada casa de oração. Encontramos isso no livro Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião. Podemos considerar essa passagem, portanto, como uma encenação literária muito utilizada por Jesus para transmitir suas mensagens à mente humana ainda limitada da época. Senhor Jesus, faça-nos entender o que significa sua casa. Não é apenas uma casa onde nos reunimos, mas é a sua casa, o local de adoração e oração, e aonde muitos vão à procura de paz e a fim de te encontrar. Claro que nós somos a tua morada, mas a tua casa é santa. Faça-nos compreender que o comércio é para ser feito onde deve ser feito, e não na sua casa e no seu arredor. Santifique, Senhor, hoje sua casa em nós e em sua casa física hoje conhecida como igreja. Queremos ser santos sem observar o que é santidade, não é verdade? Queremos dar a Deus o nosso melhor aparente para ter de Deus o seu mais precioso Filho. Extrai-se do episódio de hoje o ensino que é de não se comercializar com as coisas sagradas. O ensino a respeito de Deus, a prece, as bênçãos espirituais são coisas sagradas sobre as quais nada deve ser cobrado, como já dissemos, jamais. Dar de graça o que de graça recebestes, nos falou Jesus. Eis a norma e a conduta corretas preconizadas pelo mestre do amor, da mansuetude e da sabedoria. A pedagogia utilizada por Cristo era muito peculiar aos próprios textos bíblicos, que são carregados de alegorias. Recordemos das palavras. Teria sido mesmo Jesus utilizado pelos comerciantes do templo? O bom senso diz que não. Atribuíram-lhe um comportamento no mínimo incoerente com a sua inteligência, fraternidade, afabilidade e doçura. O meigo nazareno não faria nada daquilo contra os mercadores do templo e não teria tomado de um chicote para expulsá-lo. Também jamais faria oposição de interesses mundanos ao clero da época. O Jesus, até aqui referido, é exatamente aquele que proclamou a todos: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Para nós, ele significa a maior luz descida a este mundo, o mesmo que estabeleceu como lei e doçura a prudência, a mansuetude, a benevolência e a paciência. Jamais Jesus teria agido daquele jeito, ainda que achemos um tremendo absurdo, um desrespeito fazer de qualquer espaço religioso um âmbito de intolerância, de hostilidade a pessoas, instituições, além de um lugar de interesses políticos, de falcatruas, de culto à vaidade, de comércio em benefício próprio ou de um grupo. Por fim, submetendo a questão ao crivo da razão, chegaremos à conclusão de que Jesus não teria adotado tal conduta, pois ele é um espírito puro, como nos demonstra a codificação espírita. No Livro dos Espíritos, questão 625, há a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus, foi a resposta. O templo de Jesus hoje, como está? Perguntamos nós. O que estamos fazendo dele? Não estamos em condições de criticar aquele povo. Nosso templo está cheio de vendilhões, de pessoas interessadas em vender mais os seus produtos do que levar a palavra santa.
Já vimos que Jesus seria uma pessoa a derrubar tudo o que está em volta dos atuais tempos. Claro que nós somos a tua casa e tua casa é santa, como já dissemos. Se Jesus é um espírito puro, consequentemente não manifestaria paixões inferiores como a raiva e a agressividade, nem mesmo encarnado, pois espíritos pertencentes a essa ordem já expurgaram do seu íntimo esse tipo de sentimentos, que é uma característica de nós humanos imperfeitos. Então podemos concluir que a agressividade atribuída ao comportamento de Jesus na purificação do templo é apenas uma questão de interpretação. Com todo o respeito a templos de qualquer religião, de qualquer seita e sacerdotes, Jesus nunca exigiu, sequer insinuou louvores a ele em um templo algum, de quem quer que seja. Os homens é que inventaram essas coisas, fazendo as pessoas acreditarem que templos majestosos, altares e nichos floridos seriam imprescindíveis. Jamais Jesus teria agido daquele jeito, ainda que achemos um tremendo absurdo, um desrespeito fazer qualquer espaço religioso um âmbito dessa intolerância. A atitude enérgica de Jesus no templo é a mesma atitude que nós devemos ter para com os nossos vícios, com os nossos desejos aviltantes, com a preguiça, que não nasce do corpo, mas que se manifestam através do nosso corpo. Contra isso temos que agir com energia, expulsando essas misérias que nos comunicam com os espíritos mais atrasados da terra. Senhor, pois então, santifique hoje sua casa em nós. Fica a reflexão final para que venhamos a pensar e refletir. O que temos feito da casa do Cristo, que é o teu coração agora? Desejamos ter o nosso templo purificado? Desejamos que Jesus expulse os vendilhões e os salteadores que estão há milênios a cambiar dentro de nós? Se sim, mãos à obra. Estudemos e cultivemos o Evangelho e vamos cultuá-lo em nossos lares, nas casas espíritas, no movimento espírita organizado e no meio social em que somos chamados a servir, para que num futuro próximo, livre dos vendilhões e salteadores, possamos efetivamente estarmos puros, a exemplo de Jesus, nosso guia e modelo. Uma bela palavra dita por Gandhi fecha o nosso texto de hoje. Aspas. Não existe um caminho para a paz é o caminho. Agradecendo a companhia de todos vocês, muito obrigado, que todos possam estar bem dentro de suas casas e harmoniosamente com paz de Jesus. Pedimos uma harmonização aos nossos dirigentes para que possam tomar decisões, que possam amenizar a problemática das nações, que possa ser harmonizado o nosso planeta, harmonizando os ambientes de dor, sofrimento, os hospitais, penitenciários, abrigos e albergues, bem como o nosso lar, nossos amigos e parentes, e mesmo aqueles que têm algo contra nós. Pedimos uma harmonização para todos os ambientes religiosos, bem como a nossa casa espírita, e pedimos também uma harmonização para o nosso ser interior. Contando com a vossa atenção, se gostaram, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários, indiquem esse canal aos seus amigos e sempre que possível cliquem no positivo, pois é importante para nós estarmos sabendo como estamos sendo recebidos por vocês. E até a próxima semana com uma nova postagem. Graças a Deus, muita paz.